Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. Será que mudamos de opinião quando temos uma questão fechada? Essa é a questão, pois muitas vezes precisamos repensar as nossas decisões, o que concluímos, e muitas vezes não queremos fazer isso, mas achar motivos que venham a fortalecer o que já tomamos de decisão. Isso aconteceu com os religiosos na época de Jesus, antes de crucificar, quando estavam tomando a decisão já de que queriam achar um motivo para crucificá-lo, para condená-lo. Então, lá em Lucas, no capítulo 22, versos 61 a 71, diz assim: Quando amanheceu, alguns líderes dos judeus, alguns chefes dos sacerdotes e alguns mestres da lei se reuniram. Depois mandaram levar Jesus diante do conselho superior. Então lhe disseram: Diga para nós se você é o Messias. Ele respondeu: Se eu disser que sim, vocês não vão acreditar. E se eu fizer uma pergunta, vocês não vão responder. Mas de agora em diante, o Filho do Homem se sentará ao lado direito de Deus Todo-Poderoso. Aí todos perguntaram: Então você é filho de Deus? Jesus respondeu: São vocês que estão dizendo isso. E eles disseram: Não precisamos mais de testemunhos. Nós mesmos ouvimos o que ele disse. Então, o que eles estavam buscando? Simplesmente a razão para crucificar Jesus. E eles queriam ouvir sobre isso. Eles não queriam ouvir outra coisa. E nós? Será que algumas vezes ou muitas vezes não fazemos a mesma coisa? Queremos simplesmente os motivos para que nós continuemos a pensar o que pensamos ou para justificar os nossos atos? Nós muitas vezes fazemos a mesma coisa, ou seja, temos a questão fechada, o que queremos é simplesmente ouvir acerca daquilo para que possa ser confirmado. Mas é assim que devemos agir? Precisamos aprender que não. Nós precisamos estar sempre abertos a ouvir algo diferente do que esperamos, pois só assim iremos conhecer Deus, conhecer a sua vontade, compreender o seu querer e fazermos o que lhe apraz. Nós precisamos crescer, precisamos amadurecer e entender que não estamos aqui por causa de uma religião, não estamos defendendo uma religiosidade e muito menos um ente divino. Um ente que se agrada em que nós façamos as coisas para que ele possa nos recompensar, ou seja, nos abençoar. E não é disto que trata o reino de Deus. O reino de Deus trata de conhecer a vontade dele, conhecer a ele, compreender e aprendermos que somos feitos à imagem de Cristo. Somos feitos como o Filho, temos a mente de Cristo e que fomos capacitados para vivermos o seu reino neste mundo, praticando a sua justiça. E é isso que nós precisamos crescer. Não uma religião a defender, nem um ponto de vista a nos mantermos firmes, mas caminharmos no sentido de crescermos, de entendermos e de aprendermos sobre a vontade de Deus. Somos chamados para isso. Que a gente possa crescer nisso, amadurecer, compreender a vontade de Deus e sermos esse instrumento de justiça, de graça e expressão das virtudes do Criador diante das pessoas. Não estamos aqui para defender uma religião e nem para fechar questão sobre um ponto de vista, mas para sermos filhos e revelarmos o reino neste mundo. Que a gente possa entender, compreender isto e viver a vontade de Deus de forma plena, glorificando e exaltando o seu nome. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.